Pessoal, Tá. a gente vai continuar aí o nosso tutorial. Então, pessoal, alô? Então, boa tarde. Depois do almoço, né, vai dar um pouquinho mais de sono aí, então a gente vai tentar ser um pouquinho mais dinâmico agora, né? Se tiver qualquer dúvida, tá, durante a demonstração aqui, tá, fiquem à vontade para perguntar, né? Nem tudo a gente vai saber responder, né, mas aquilo que a gente souber, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente consulta os especialistas aqui. Então, não tem problema. Então, a gente está falando aqui do CRIO, né? O CRIO é o software que faz, né, essa conversa, tá, de CAs, né? Ele gera, né, a sua chave e faz a geração de ROAs, tá, e faz a publicação também, né? E você pode escolher, né, em fazer essa publicação você mesmo, né? Então, você mesmo, as pessoas vão consultar o seu servidor para acessar, né, esses dados. Tá? Lembrando que assim, o CRIO, né, o papel principal dele é gerenciar os certificados. Tá? Como as pessoas vão consultar isso, tá? É um processo independente. Né? Então, por isso que o Hugo falou, né, na parte da manhã, que até a forma como os certificados, né, as ROAs vão ser consultados no registro BR é num serviço fora. Né? Por quê? Porque não vai afetar, né, a questão da gerência de certificados. Tá? Então, para quem quiser, né, hospedar de forma independente, tá, tem essa possibilidade. O que a gente vai mostrar aqui nesse tutorial, né, seria a forma mais simples, que é utilizar o repositório do registro. Né? Então, quer dizer, você precisa continuar com o CRIO rodando para manter, né, o seu certificado válido, tá? Mas as ROAs, né, vão ficar publicadas no registro. Né? Então, quem for consultar, né, não vai consultar no seu servidor, vai consultar no servidor do registro. Tá ok? Outra coisa importante que a gente falou, né, o pessoal está preocupado, né, mas o que acontece se der algum problema, né, então a gente tem que lembrar, tá? Só ROA válida pode gerar problema para você, né? ROA inválida, ROA que expirou, isso não vai causar problema, tá? Por quê? Porque na hora que você vai validar aquilo, né, ele dá como desconhecido, né? Então, nunca vai aparecer inválido, né? Só aparece inválido se você de fato colocou e publicou uma ROA que vai invalidar o seu prefixo. Tá? Então, questão de disponibilidade, se eventualmente o cara não conseguiu consultar a sua ROA, né, se o seu servidor, né, do CRIO morrer e você não conseguir subir ele de volta e perder ali as informações, tá? Isso não vai invalidar, né, as suas rotas. Tudo bem? Então, o CRIO, né, ele é um software open source, né, então qualquer pessoa pode ir lá baixar, né, inclusive está no GitHub, né, baixar o código e fazer ali a compilação. Deixa eu pegar aqui o site do CRIO. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu quero tirar do full screen. Como é que eu faço isso? ESC? Muito bom. Tá. Então, se vocês quiserem, né, consultar aqui uma documentação boa do CRIO, tá? Eita, não sou um robô. Então, tem esse Read the Docs, tá, aqui da documentação do CRIO, que é um documento que o pessoal da NL Net Labs fez. E esse é um documento bem completo, tá, que tem várias informações que vocês podem consultar, desde a instalação, né, configuração e como que você executa, né, os comandos do CRIO. Está tudo em inglês, né, por enquanto, tá? Mas para quem quiser, né, ter a documentação mais completa, tá? Pode consultar aqui no site da própria NL Net Labs, né, que é esse documento aqui de wiki.
Aqui, para quem quiser acompanhar, tá, o que eu vou fazer, né, no tutorial, eu subi aqui no nosso Moodle, né, moodle.saladeaula.nic.br, tá, um documento com o que eu estou fazendo. Então, para quem quiser acompanhar depois e tentar replicar, né, junto ou, de preferência, depois, com calma, porque lembra, tá, o que você está fazendo aqui, se você for publicar alguma ROA, né, isso vai estar já disponível lá no serviço, né, e se você publicar algo errado, tá, isso pode sim causar problema, né. Em escopo Brasil, provavelmente não, porque provavelmente os provedores brasileiros ainda não estão filtrando, né, os prefixos inválidos no RPKI. Tá? Mas se tiver alguma coisa lá fora, né, o que o pessoal tem feito hoje é filtrar, né, esses prefixos. Então, se você tem alguma conexão lá fora, pode ser que ela seja comprometida. Tudo bem? Então, aqui eu fiz uma configuração, tá, do zero. Né? Você pode fazer tanto numa máquina, um servidor, uma máquina virtual. Para quem quiser também tem uma versão em Docker, né? Então você pode usar. Aqui eu fiz a configuração do zero, porque ela é mais genérica. Né? Então aqui é no Linux. Tá? O Ubuntu aqui que eu usei, acho que é o Ubuntu 18, né, LTS, mas funcionaria em qualquer um aí. Você precisa, né, do compilador C, do OpenSSL, e o CRIO, né, ele é feito em Rust. Tá? Então você precisa também ter aí o Rust instalado. Eles recomendam, tá, instalar direto do site do Rust, porque alguns repositórios podem ter versões muito antigas, né? Então a recomendação deles é baixar direto, tá, do site do Rust. Para instalar o CRIO, tá, você pega basicamente aí a publicação, né, a última versão lá no GitHub mesmo, né, e você instala, né, com o próprio cargo aqui do Rust. Tá? Então, ele já vai fazer o download dos pacotes, vai instalar, vai fazer já bonitinho para você. Tá? Não precisa fazer aquela instalação make install. Ele já se encarrega aí de fazer tudo certinho para você. Na hora que você fizer isso, tá, ele vai instalar, né, onde você baixou esse Git. Tá? Então, se você já quiser deixar num lugar bonitinho, né, já baixa o Git lá na pasta que você quer. Né, e aí, na hora que você der esse build, aí, ele já vai instalar nesse diretório. Eu tenho aqui cadê? Nossa, 2 telas Vamos lá. Então, esse terminal aqui é o servidor lá com o CRIO instalado. Tá? Eu só não fiz aqui junto com vocês, porque senão ele vai baixar, vai compilar os arquivos. Né? Mas, basicamente, tá, para quem quiser, né, ele vai instalar aqui nesse CRIO. Né, eu instalei aqui na pasta padrão do root, né, mas pode ser em qualquer lugar. Na hora que você, né, instalou, vai ter mais ou menos essa cara aqui. Né, ele vai baixar ali os arquivos. E o que você precisa, tá, para executar lá o seu CRIO? Né? Aqui na pasta target, ele vai ter os executáveis. Né? Então, você tem basicamente aqui o CRIO, que é o servidor, e você tem o CRIO-C, que é o cliente. Tá? Então, o que você vai precisar fazer na hora que você instalou essa máquina? Compilou lá o CRIO, beleza. Aí você precisa subir o serviço do servidor, que é esse CRIO. Ele já instala automático. Né? Agora, isso aqui não está no seu user bin. Tá? Então, se você não colocar lá no seu user bin, ele toda hora vai ter que referenciar o path completo aqui. Né? Se você, eu acho que tem até no documento lá, se você quiser, né, fazer o programa ser executável em qualquer lugar, né, só copiar lá, fazer um link para o user bin, e aí você vai poder rodar tanto o CRIO como o cliente no seu servidor sem problemas. Ok.
Aí, para você executar aqui, né, o CRIO, ele já tem algumas informações aqui, né, de como que você utiliza ele, né, tanto o servidor como o cliente. O servidor, tá, ele precisa de um arquivo de configuração, que é esse crio.conf. Na hora que você fizer a primeira instalação dele, né, aqui no defaults, né, ele já vai deixar um arquivo padrão de configuração, né? Então, na hora que você vê esse arquivo aqui, ó, ele já vai ter ali uma série de configurações, tá, para o seu CRIO. Se você deixar tudo comentado aqui, ele vai usar essas informações aqui que estão escritas já. Tá? Então, você não precisa descomentar nada. Tá? Então, ele vai subir o seu serviço no localhost, na porta 3000, né? Vai gerar aqui um certificado, né, de HTTP, né, não vai usar aqui o TA. Aí vai ter isso aqui, né? O que é importante? Datadir, né, que é o diretório onde ele vai guardar os certificados e tudo. Aqui está como um link, né, referenciado aqui, tá? Então, a recomendação do pessoal lá da NLNet Labs é você trocar isso aqui para um path absoluto, né? Então, deixa lá uma pasta específica para guardar essas informações. Aqui, olha, está falando, né, qual vai ser o seu domínio, né, e o seu rsync. Isso daqui é para quem quiser hospedar, né, o serviço por completo. Tá? Então, se você quiser hospedar as suas próprias ROAs, né, para as pessoas consultarem as ROAs diretamente com você, aí você vai ter que ter um servidor que seja visível na internet, né, tem esse domínio configurado e tem esse servidor de rsync configurado. Tá? Então, isso aqui é meio que a parte do CRIO. Né? Então, como a gente vai fazer o modo, né, deixar as ROAs no registro, tá? Não precisa ter isso aqui configurado. Tá? Então, não vai precisar, né? E também não precisa ter um IP público para essa máquina. Tá? Por quê? Porque o protocolo up-down, né, que é o protocolo que é conversado ali entre o CRIO do seu cliente com o CRIO do registro, né, ele sai do seu cliente, sempre. Tá? Então, mesmo que você tenha o IP atrás de um NAT, tá, você consegue configurar. Uma coisa importante que a gente comentou, né, é que esse CRIO, né, que você vai subir aqui, não é que ele precisa ter uma disponibilidade altíssima, mas ele não pode ficar desligado. Tá? Então, por isso que a gente não recomenda fazer agora, subir na VM do notebook, porque depois, quando você desligar o notebook, né, vai perder ali a comunicação e você pode perder as ROAs. Tá? Então, o ideal é que você tenha, né, ou um equipamento dedicado para isso, né, ou um servidor, ou uma máquina virtual, mas que ela não fique ligando e desligando. Tá? Então, de preferência, um servidor que você deixe, né, ele ligado. Uma vantagem desse sistema, tá, é que, apesar da complexidade da RPKI, ele não utiliza muito recurso. Né? O Alex até falou na palestra de ontem, né, que com as configurações mínimas ali do Ubuntu, você consegue rodar sem nenhum problema. Tá? Então, você até pode usar, de repente, em um outro servidor que você já utiliza, né, para fazer ali alguma outra coisa. A única configuração que, de fato, você precisa fazer no seu servidor é esse de token. Tá? Então, que é uma senha que você tem que configurar para fazer os comandos do cliente. Tá? Então, todo o comando do cliente, você vai precisar referenciar o servidor, né, e o token que você configurou aqui. No caso do servidor, é localhost, né, vai ser o padrão, e o token você precisa configurar aqui. Tá? Se você não setar nenhum token, ele vai dar erro. Então, eu tenho aqui um arquivo de CRIO que eu configurei, né, só o arquivo, o auth token, né? Sou uma senha segura, de preferência. Apesar de que vocês vão ver que essa senha ela vai ser enviada, né, pela linha de comando toda vez. Né? Então, no fundo, não vai resolver tanto problema. Né?
Beleza, fiz a configuração, compilei lá o CRIO, montei o arquivo de configuração, né? Agora eu vou subir o servidor. Então, para subir o servidor, né, eu tenho que criar, né, esse arquivo de data, que no caso, né, se for lá o path relativo, é lá onde você está. Se você colocou um path absoluto, né, tem que criar esse arquivo de data, essa pasta de data. E aí você executa, né, o CRIO, o servidor, com esse comando aqui, né? Pega o CRIO-C e o arquivo de conf. Então, você pode pegar aqui CRIO-C, né, e o arquivo de configuração. Se você executar dessa forma, tá, você vai perder o terminal aqui, porque ele vai executar e vai ocupar aqui o slot do seu console. Tá? Então, se você quiser continuar usando, né, pode usar um no-up aqui, alguma coisa assim. Aí ele vai começar a rodar. E aí ele reclamou de alguma coisa aqui. Olha só. Endereço já em uso. É verdade. Talvez o CRIO esteja rodando já. Olha só. Não é que está rodando já? Olha só. Então, você vê que ele é inteligente. Aí, se você for ver aqui, né, no arquivo de data, que não tinha nada, ele vai criar já os arquivos aqui para fazer, tá, os certificados e tudo mais. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá, então, isso aqui basicamente é para você inicializar o servidor. Né? Por enquanto, não tem nenhuma comunicação externa. Tá? Você só gerou ali e subiu o servidor CRIO. Ok? Subiu o servidor CRIO, né? Aí você vai precisar rodar o cliente. Aliás, deixa eu ver aqui. O que tem nos slides? Certo. Aqui? Ah, tá. Mas a gente já está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, né? Esses slides a gente vai disponibilizar também. Tá? Mas você precisa criar, né, a sua CA para utilizar ali com o registro. Então, como é que você cria a sua CA? Né, você tem que usar o cliente. Agora, a partir de agora, você só vai usar o cliente. Tá? O servidor você só vai subir ali e deixar rodando. Né? Todos os comandos que você vai utilizar no CRIO, de fato, tá, é pelo cliente. Então, você vai ter que adicionar uma CA, né, e sempre referenciar, tá, o seu servidor e o seu token lá, o seu auth token que você configurou. Tá? Então, até uma dica que o pessoal deu, lá o Alex deu, né, é você configurar isso no Bash, se você quiser, porque daí ele já preenche automaticamente para você, não precisa ficar escrevendo sempre. Porque, basicamente, todo comando do cliente CRIO, né, precisa ter essas duas informações. Então, no caso aqui, né, a gente tem o nosso servidor é o localhost, né, e o token é o sou uma senha segura. Na hora que você cria a CA, você tem que dar um nome para ela. Essa CA, o nome dela tem que ser único no mundo? Não. Tá? Você pode criar qualquer nome, e se outra pessoa tiver uma CA com o mesmo nome, vai dar problema? Não. Tá? Por quê? Porque na hora que você submete isso para o registro, né, ele faz uma conversão lá e ele não vai referenciar esse nome. Né? Tem um ID lá para essa CA, tá? E esse ID é único, mas o nome pode ser igual de outras pessoas. Tá? Então, não precisa se preocupar com o nome que você vai utilizar aqui na sua CA. Então, a gente vai executar aqui a geração de CA. Ali não deu espaço aqui, né? Então, dá esse espaço. Ué. Né? Puxa, eu jurei que eu tinha apagado aqui, mas vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos matar o servidor CRIO. Beleza. Vamos entrar aqui na data. Vamos apagar tudo que está aqui. Cuidado, né? Muito cuidado.
Beleza. Rodar o servidor. Ok. Aí ele gerou os arquivos. Beleza. E aí vamos criar ali o CA. Beleza, olha só. Então, ó, vocês já aprenderam como faz e como refaz, olha que bom. Tava até já. Então, se der algum erro, já sabem o que fazer também agora. Né? Uma coisa importante, né? Você vê que os comandos do CRIO, eles não dão muito feedback. Né? Então, ó, você... por enquanto, né? A ideia, como o Alex mesmo falou, no futuro, você não vai precisar usar essa interface de comando. No futuro, você vai ter uma interface web que você consegue fazer isso clicando, né, que é bem mais fácil e vai ter uma interface bem mais amigável. Né, da forma que está hoje, né, você, no fundo, não sabe se isso aqui foi criado ou não. Como é que eu vejo se isso foi criado? Aí você dá um list, dá um show aqui. Né? Então, você vai dar cria o menu C show, meu servidor, o meu token e a minha CA. Tá? Então, os comandos são meio extensos. Faltou espaço aqui, né? Que esquisito. Então, aqui eu consigo ver, né, as informações da CA que foi criada. Tudo bem? Então, aqui você pode ver que, ó, né, por enquanto, não tem ninguém aqui referenciado, né? Só tem a CA aqui gerada. Tá? Então, não tem nenhum relacionamento ainda com o sistema de hierarquia. Ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, basicamente, aqui eu gerei a minha CA. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer parte da hierarquia, né, do sistema do RPKI. Né? Então, para isso... Cadê? Então, gerei a CA. Beleza. Recebi agora, né? Eu preciso gerar, tá, um XML chamado Child Request, que é justamente, eu vou fazer um pedido para o registro, né, para fazer parte do sistema de RPKI dele. Então, como é que eu faço isso? Tá? É com esse comando aqui, parentsMyID. Né? Então, eu venho aqui, né, nesse parent, crio C, parentsMyID, e eu vou gerar esse arquivo aqui. Onde? Olha só. O PDF é um problema, né? Devia ter pego em Word. Vamos lá. Gerei a child request. E olha, isso é uma coisa importante. Vocês perceberam que, assim, se você tiver no seu servidor num console, complicou a sua vida. Por quê? Porque você vai ter que copiar e colar isso aqui no sistema do registro, que é web. Tá? Então, só com o terminal ali conectado, pode ser difícil. Tá? Então, a recomendação é tentar fazer isso remoto. Né? Faz um terminal via SSH, porque no console direto vai dar ruim. Né? Você pode gerar no XML, mandar por e-mail, né? Dar os seus pulos ali, mas pelo terminal aqui via SSH é mais fácil. Né? Então, você gerou esse XML que tem ali as informações aqui dentro, né? Não é a mesma informação do seu certificado, tá? Mas ele é, né, de alguma forma, aí tem o seu certificado aqui dentro, né? Mas tem outras coisas. Beleza. Aí, fiz o meu child request. Aí, agora, no site do registro, que no nosso caso aqui, cadê? Peraí, que deu ruim. Cadê? Cadê o registro aqui? Aqui. Esse aqui é o beta do registro, né, que é o interno nosso. Tá, mas o que você, teoricamente, você acessa, né, no seu sistema mesmo, lá no registro. Lembrando, né, que o pessoal comentou já que só o seu administrador, né, o titular do AS, que pode fazer essa configuração. Tá? Então, né, nem o responsável técnico
tá, pode fazer isso, só o titular. Então, essa aqui é a interface padrão, né, do registro, né, que teve, né, também a modificação, né, vocês viram lá no GTR, né. E aqui, ó, tem os blocos, né, o meu AS, o bloco e o RPKI agora aqui. Né. Então, se você olhar lá na sua interface, se você for o titular do seu sistema autônomo, vai aparecer essa opção aqui. Né. Se você não for, não deveria aparecer. Né. Então, se você não é e apareceu, você pode reportar para a gente já, que a gente já vê aí e resolve isso. Então, o que eu preciso fazer? Tem essa child request aqui. Na hora que eu entrei lá no sistema do RPKI, você vê que não tem nada, né? Aí tem ali, ó, habilitar RPKI. Para eu habilitar esse RPKI, ele está pedindo aqui, ó, qual é a sua child request. Então, eu vou ter que pegar aquele serviço que eu gerei lá no CRIO e eu vou colar aqui. Na hora que eu clicar habilitar, ufa, habilitou. Então, né? Está habilitado com sucesso. Né? Olha só que interessante, ele já deu aqui o nome, né, ó, minha CA. Né? E olha só, né, isso aqui que veio, tá, não é o child request, tá, isso aqui é uma resposta, ó, isso aqui é o parent response. Tá? Então, na hora que você recebeu isso aqui, ó, você tem que colocar esse cara dentro do seu CRIO. Então, aqui você só fez uma parte da autenticação, que é você pedir. Tem a resposta que você tem que inserir lá no seu servidor. Você pode baixar também aqui em XML se você quiser. Então, beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá, então, gerei a CA, gerei o child request, coloquei aqui no site do registro, recebi parent response. Beleza, né? Recebi a minha parent response e vou criar aqui o meu XML. Né? Então, criei um arquivo aqui de parent response, vou colocar aqui, né, o arquivo dentro do servidor. Então, novamente, né, se estiver no console, isso aqui vai dar trabalho. Né? Pega alguma coisa que dê para copiar e colar, que facilita a sua vida. Beleza, criei esse parent response. Uma vez que eu criei isso, né, então tem aqui, né, um passo a passo, né, acessa o site do registro, faz o login, titularidade, SN RPKI, colocou lá o child request, recebeu o parent response. Depois, o que eu vou precisar? Né, ó, adicionar o parent response no CRIO. Para adicionar, tem esse comando aqui que é o parents add. Então, aqui, né, a gente já sabe que vai dar problema no espaço, vamos conferir. Tem um monte de espaço aqui faltando. Vamos lá. Então, olha, servidor, né, o localhost, token, a senha, CA, minha CA. Agora tem um parent aqui. O que eu coloco nesse parent? Tá? Não tem também padrão, tá? Você só é um identificador seu. Então, você pode colocar, né, um nome qualquer. Aqui, no nosso caso, a gente colocou nickbr para dizer que é o parent é o nickbr, né, mas não tem padrão de nome aqui, tá, para o parent, porque é seu. Tudo bem? E para importar o XML, tá, é S-RFC 8183, que é o formato, na verdade, da RFC, né, desse código de XML. Tá? Então, na hora que você... Opa! Por que ele não deixou ler? Ah, é, né? Olha só, então é só tirar o S aqui. Pronto. Então, ele leu agora e, teoricamente, quando você fez isso, né, ele já faz parte agora do sistema RPKI. Tá? Então, já está rodando aqui, né, o up-down e você já é uma CA própria. Só que assim, a gente tem um problema agora. Por quê? Porque eu configurei, né, um domínio, um servidor rsync, alguma coisa desse tipo aqui? Não. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que alguém for consultar, né, as suas ROAs, ele vai falar, olha, né, tá com esse servidor aqui.
na hora que ele for ver as informações desse servidor, ele vai falar assim, por onde que eu acesso? Está lá, localhost. Vai dar erro. Né? Então, nesse momento, tá, se você não configurou lá o seu domínio, o seu servidor de rsync, né, não vai funcionar. Se você publicar as roas aqui, ninguém vai conseguir te acessar. Tá? Então, ou você configura já os domínios, o servidor rsync e tudo mais, para as pessoas poderem consultar as suas roas, né? Ou você vai configurar, né, o modo lá delegado lá de publicar as coisas via registro. Tudo bem? Então, nesse caso, né, cadê? Deixa eu pegar os slides. Então, aqui a gente cadastrou, né, o child request, pegou lá o parent response, inseriu ali, fez parte, né, recebi o parent response, coloquei no servidor CRIO, e aí ele estabeleceu esse canal up-down. Então, beleza, agora já começou a fazer parte. Eu vou pular essa parte da rua, vou falar depois, né? Eu vou falar aqui como você faz agora para deixar as coisas no servidor do registro, né? Então, para fazer as coisas no registro, né, o que você vai precisar? Quando você entrou aqui no site, né, tem RPKI habilitado. E aqui embaixo ó, tem configurar publicação remota. Então, você vai clicar aqui, ele vai falar assim, qual é o seu publisher request? Né? Então, para fazer isso, né, tem aqui outro comandinho, que é esse CRIO-C REPL request. Então, você precisa gerar esse REPL request lá no seu servidor CRIO. Então, tem que dar um espaço aqui no token. Beleza, tá vendo? Ó, gerou um publisher request. Então, você vai lá, copia esse publisher request, vai lá no sistema do registro. Né? Ah, esse é o slide. Olha só. Muito bom. Cola aqui na web, né? Não no slide. E coloca aqui, opa, em habilitar publicação remota. E aí, aparece aqui, ó, aprovado. Então, que bom. Agora, você precisa... Isso aqui tá, não é o que você publicou. Isso aqui, ó, se você viu, mudou. Ó, é um repository response. Tá? Então, esse XML que voltou aqui para você é o que você tem que importar no servidor. Tá? Então, você já viu aqui, né? Não é difícil, gente. Só tem que seguir os passos corretamente. Né? Não colar no slide, ó, já é um passo importante. Né? Então, vamos lá. Criar esse repository response. Agora está certo. E aí a gente vai colar aí o response no servidor. Beleza. Esse aqui é o slide. Eu quero pegar aqui. Isso. Né? Para adicionar tá, o repository response, a sintaxe é um pouco diferente. Né? Aqui o RFC 8183 não tem menos menos, tá? É normal. Então, você vai dar um REPL update com o repository response. Então, deixa eu ver. Token, não, menos server está errado ali. Isso. Beleza. Então, agora eu importei, né, a resposta do servidor do registro. Então, o que isso significa? Tá? Agora, eu já faço parte da hierarquia do RPKI, e tudo que eu gerar de ROA aqui, na verdade, não vai ficar comigo. Né? Vai ser publicado no servidor do registro. Tudo bem? Beleza. Até aqui alguma dúvida? Então, o processo, entender o que está acontecendo aqui é complicado. Mas uma vez que você entende, fazer não é tão difícil. Tá? Então, gerou, né, o request, recebeu o response. O que falta? Gerar as ROAs. Né? Para gerar as ROAs, né, o que eu preciso fazer?
tem uma sintaxe aqui para utilizar, né, a geração de ROAs, né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Quando você gera o arquivo de ROA, pelo menos da forma como o CRIO usa, né, ele não é um arquivo que nem a gente está acostumado de roteamento, que tem todas as configurações lá. Ele tem o que você vai adicionar e o que você vai remover, tá, das suas ROAs. O que isso significa? Significa que se você subir um arquivo em branco, as ROAs que já estão publicadas vão continuar publicadas. Tá? Ele não vai zerar nada lá. Se você quiser zerar as configurações de ROA, você vai ter que criar um arquivo explicitamente dizendo para remover cada um dos arquivos. Tudo bem? Então, o que eu preciso, tá, usar nesse arquivo? Tá? Então, A ou R, né? A adiciona, R remove a minha rede. Se eu deixar só a rede aqui, ó, por exemplo, esse 10/8, o que ele entende, tá, numa ROA? Quer dizer que somente o /8 é válido. Se eu colocar algo menos específico, um /7, o que vai aparecer ali? Provinha, gente. Um anúncio /7, vai acontecer o quê? Inválido? Não pode ser inválido, né? Porque é um bloco maior. Tá? Então, blocos maiores não vai ter nenhuma ROA que consta a informação daquilo. Então, vai dar desconhecido, ou se tiver alguma outra ROA lá, né? Mas, em geral, vai dar desconhecido. Se for mais específico, um /9, por exemplo, aí sim vai dar inválido. Tá? Então, se você publicou só o prefixo, tá? Ele só aceita, né, o prefixo. Tudo bem? Se for algo, né, um /7, /6 vai dar desconhecido. Se for um /9, /10, /11, vai dar inválido. Tudo bem? Então, toma cuidado na hora de você publicar essas ROAs. Porque se você publicar só o tamanho do seu bloco, você pode invalidar os seus prefixos mais específicos. Tudo bem? Então, se eu quiser publicar com um intervalo, né, de redes, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó, por exemplo. Ele vai desde um /22 até um /24. Tá? Então, qualquer prefixo que eu anunciar, né, de um /22 até um /24, dentro da validação da RPKI, vai ser válido. Se eu anunciar um /25, vai estar inválido. Tudo bem? Tá? Qual é a boa prática para isso? Não existe ainda. Tá? O RPKI é uma solução nova, né? E a gente ainda está aprendendo quais são as melhores práticas. Tá? Como medida de segurança, o que seria melhor? Né? Divulga o seu bloco inteiro, porque você não vai comprometer o funcionamento, né, da sua rede. Mas é uma coisa importante, tá? Como é que funciona a validação de ROA? Se eu tiver uma ROA que fala que aquele prefixo está inválido, eu tiver outra ROA que aquele prefixo é válido, o que acontece? O prefixo é válido. Então, basta que tenha uma ROA que valide o seu prefixo, aquele prefixo é válido. Tá? Então, se você tiver 200 milhões de ROAs falando que aquilo não vale, mas tiver uma ROA que vale, aquele prefixo é válido. Tá? Então, isso é super importante. Por quê? Porque se você anuncia uma ROA com o seu bloco inteiro, e depois você quiser anunciar qualquer outra ROA, tanto faz. Porque você já tem uma ROA que valida o seu bloco todo. Né? Então, tem esse cuidado. Tá? Se você vai publicar uma ROA que está englobando o bloco todo, qualquer prefixo que seja anunciado dentro daquele bloco vai ser válido. E se você publicar uma ROA depois mais específica, tá? É diferente do BGP, né? Que o mais específico ganha. Tá? No caso da ROA, não. Né? Se tiver uma ROA que valida, é válido. Tudo bem? Tá? Então, alguma dúvida, pessoal? Oi, Alexander, boa tarde. No caso dessa primeira, em 92168, eu querendo remover o /24 somente, depois dessa daí publicada, como é que seria o processo? Teria que remover nesse tudo? Caso, nesse caso, por quê? Porque a ROA que ela está aqui é uma ROA de um /22 com o max length 24. Então, você não consegue tirar o 24, porque ele é um atributo do /22 até o /24. Então, você teria que remover essa ROA e adicionar um específico de /24. Né? Ou sei lá. Né?
Ou criar o Ela outro vai ter antes que- de validar, digamos assim. Isso. Né? Tudo bem? Uma dúvida ali. Renato, do Exército. Bom, pensando no arquivo ROAS, ele é um arquivo único, eu consigo criar, por exemplo, um ROAS.d e diversos arquivos diferentes que o CRIO vai ler. E pensando na manutenção disso, vamos supor que hoje eu publiquei que a gente está anunciando a rota /22/24 e no outro dia a gente tem um cliente de trânsito novo, adicionei a rota desse cliente. Passou mais um mês, eu não estou mais adicionando a rota desse cliente, eu vou remover ela. Como que a ferramenta prevê a rastreabilidade desses anúncios? Rastreabilidade, Isso. uma vez que você removeu, você não tem histórico disso para você consultar, né? Porque você vai consultar e não vai aparecer nada. Né? Então, nesse caso, tá, o ideal é você mesmo ter uma forma de controlar essas informações. Outra coisa, né, esse arquivo de ROAS, tá, ele engana um pouco, porque ele não é um arquivo, na verdade, com todas as suas ROAS. Ele é só o arquivo com as operações que você quer adicionar ou remover. As suas ROAS já estão lá. Então, você quer adicionar mais uma, você vai criar uma linha só de arquivo e publicar lá, falar, ó, adiciona mais essa. Então, além daquelas outras, ele vai criar mais uma. Então, eu posso pensar nesse arquivo de ROAS como um arquivo de operações para as ROAS. Ele não trata Isso, né? especificamente. Porque para cada linha aqui que você inserir, né, um bloco novo, ele vai gerar uma ROA nova. Tá? Então, se eu inserir 10 redes aqui, ele vai gerar 10 ROAs para mim. A cada execução, a cada leitura desse arquivo, ele executa as linhas sequencialmente, ou ele já sabe o que ele já executou e deixa de executar ou não? Ou a cada vez Não, que eu ele vou vai fazer a publicação ou não fazer a publicação, eu tenho que refazer o arquivo? Não precisa refazer. Né? Uma vez que está publicado, está publicado. Não, sim. Vamos supor que eu fiz a publicação de adicionei uma rota, removi outra rota e adicionei uma terceira. Certo. Se passou algum tempo, eu quero adicionar uma quarta rota. Se tiver repetido lá... Exatamente. Vamos fazer o teste aqui. Vamos... Cadê? Então, tomar cuidado para não pegar o slide aqui. Ó. Uma coisa importante, né? Eu posso subir qualquer coisa aqui? Não, tá? Existe uma validação já do seu certificado, né? Que ele já está validado, né, com o sistema do registro, né? Que ó, você é esse AS e os blocos são esses, tá? Então, se você tentar publicar bloco que não está listado aqui ou AS que não está listado aqui, você nem consegue gerar as ROAs. Tá? Não é nem assim, eu vou publicar a ROA e vai ser invalidada no registro, tá? Não publica no seu servidor, porque já está validado aqui. A gente pode até fazer esse teste. Né? Mas, ó, vamos criar aqui o arquivo de ROAS. Né? Tá? Então, a sintaxe é A, né? Aqui no caso do registro, né, tem tá faltando aqui e o AS é 61580. Tudo bem? Então, isso, né? Então esse aqui é o AS, né? Então se você olhar, tem um slide aqui explica. Cadê? Tá lá em cima, né? Aqui, né? Então, a sintaxe de geração de ROA é assim, né? Tá? É o IPv4, número do AS, né? IPv6 também é a mesma coisa. Tudo bem? Então, ó, vou tentar publicar aqui, né? Esse /22 primeiro. Então, vamos lá. Para fazer a publicação, né, da ROA, é esse delta aqui, né? Então, na verdade, é um diff que ele vai fazer. Ele vai ver só os updates. Vamos lá.
Então, ROAS update, né? Viu que aparentemente foi ok. Então, como é que eu sei, né? O que aconteceu, né? Como é que eu vejo se de fato tá funcionando, né? Eu preciso dar um ROAS list aqui, né? Então, vamos dar um ROAS list. Aí eu vejo aqui, ó, né? Tem aqui a ROA desse bloco. Agora eu vou tentar rodar de novo, né? Ver o que acontece. Aí ele fala, opa, estou adicionando uma coisa que já existe. Né? Então, ele vai dar erro, se você tentar adicionar um negócio que já está lá. Né? Então, eu tenho que sempre alterar aqui esse arquivo, porque ele não é um arquivo com tudo que está dentro, mas é um arquivo só com as alterações que eu quero. Né? Então, se você tentar adicionar algo que já existe, ele vai dar erro. Né? Então, beleza, né? Ó, agora, vamos então pegar um outro exemplo, né? Vamos tentar adicionar uma rede que não é minha. Né? Então, por exemplo, pegar 200, tipo a rede aqui, vai, do NIC, vamos ver. 192.168, para ser mais radical, vai. Então, eu vou querer falar que a rede privada aqui é minha, né? Então, eu vou fazer aqui uma publicação, né? Eu vou até apagar aqui a linha de cima para não dar. E aí eu vou fazer o update aqui, né? Então, na hora que ele vai fazer o update, né, ó, ele não vai deixar, porque ele fala, ó, esse ROA é inválido, né? Depois eu consigo ver até no log aqui do CRIO, né, no seu arquivo de log lá do CRIO, ele vai falar, ó, deu erro, ó. O usuário tentou publicar um bloco que não tem autorização pela CA dele. Né? Então, se você também tentar publicar uma coisa que não é sua, tá, o CRIO ele já vai invalidar isso. Tá? Então, nem chega, né, a ser validado lá no registro, porque você já faz essa validação. Então, você tem que publicar só os blocos que são seus, né, e serve tanto para IPv4 como para IPv6. Né? Então, poderia também fazer essa publicação aqui de IPv6. Só que a gente tem uma dificuldade que é a mesma do BGP. Né? Então, fiz a publicação. A ROA está aparecendo aqui para mim, mas e para os outros? Será que está certo? Será que a ROA de fato foi publicada? Será que se alguém consultar, né, eu fiz do meu, mas será que morreu no meu servidor, está lá no registro mesmo? O cara vai conseguir consultar isso? Né? Então tem que ter uma forma de eu conseguir validar isso de fora. Né? No caso do BGP, a gente faz isso normalmente utilizando um Looking Glass. Né? Aqui no caso do RPKI, né, você pode usar Peraí, cadê? Aqui. Né? No caso aqui do RPKI, tá? Cadê? Tem aqui o RUIS, né, do BGPMon. Então, você pode usar, né, esse RUIS aqui para verificar se o seu RPKI de fato foi publicado. Né? Então, vamos abrir um terminal aqui, ó. Eu vou dar um RUIS com esse RUIS do BGPMon, por exemplo, no bloco aqui do NIC, 200.160.0.0. Na hora que eu fizer essa validação, né, ó, ele vai falar o quê? Ó? Cadê? ROA Validation Successful. Né? Então, essa aqui é uma forma simples de você validar. Né? Então, não é todo RUIS que faz isso. Né? Por exemplo, do registro, por enquanto, não tem, né? Mas o BGPMon, por exemplo, faz isso. Então, se você quiser uma forma rápida de verificar, tem que lembrar que tem, né, o tempo de propagação. Então, você acabou de dar o Enter, vai fazer o RUIS, pode ser que ainda não esteja lá, de fato. Né? Apesar do tempo de sincronização ser baixo, tá? Lembra que tem a propagação. Né? Mas aí, essa é uma forma interessante, tá, de você validar ali se a ROA foi ou não publicada no sistema. Tudo bem? Se você optar, né, pela publicação das ROAs no registro, tá, você tem que escolher, né, ou você publica no registro ou você vai ter as ROAs no seu servidor. Tá? Ele não deixa fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
né? Então, se eu quiser ter as ROAs comigo, vai sempre ficar comigo. Se eu deixar no registro, vai sempre ficar no registro. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá, então, para quem quiser hoje configurar... Ah, sim, o RPKI, tá? No modo delegado, né? Basicamente é isso que ele tem que fazer. Tá? Então, ele tem que ter o servidor CRIO, né? Subir ali o servidor, né? Configurar a CA, subir lá o charge request, né? Colocar o parent response, depois fazer lá a publicação, habilitar a publicação remota e gerar as ROAs. É mais complicado que no modo hospedado? Sim, é mais complicado, né? Comparado com o cara entrar na interface web e dar um clique, não tem comparação. Tá? Mas a gente tem que lembrar que assim, né, o modo hospedado, né, ele não é a forma ideal de funcionamento do RPKI. Existe essa questão do certificado justamente para, né, ter uma certa segurança, né, de falar, olha, de fato você é aquela entidade, né? E o CRIO ele vem justamente para fazer, né, o RPKI funcionar da forma como ele foi projetado para funcionar, né? Se vai ser a forma mais utilizada, se vai ser, né, a melhor forma de você usar, a gente não sabe, né? Mas quando o RPKI foi pensado, ele foi pensado para funcionar dessa forma, né? Então, a gente vai começar, né, aqui no registro, tá? Usando esse mecanismo, usando o CRIO, né? Então, para quem quiser fazer a publicação, essa é a forma de fazer, né? O ideal é ter esse servidor, né, que ele não fique desligado, mas é isso, tá? Então, gerou as ROAs, tá lá no sistema. Então, lembrar que só dá para invalidar a ROA, né, invalidar a rota, né, com ROA válida, né? Então, a única forma de eu ter problema aqui é se eu publicar uma ROA que vai complicar a minha vida. Então, se eu, né, não publicar ROA, se as minhas ROAs expirarem, tá, não vai dar problema nenhum, né? O meu problema é especificamente se eu publicar uma ROA aqui que vai me invalidar. Que tipo de ROA pode ser essa? Pode ser, por exemplo, o que a gente está acostumado a fazer no BGP. Ah, eu divulgo o meu bloco mais agregado, tenho lá um /22, eu vou colocar o /22 na ROA. O que vai acontecer nessa hora? Na hora que eu publicar esse ROA de /22, qualquer /23, /24 vai ser invalidado. Por quê? Porque eu tenho que especificar o intervalo daquilo. Então, ou eu publico, né, todas as ROAs dos meus prefixos que eu estou publicando, né, então eu vou colocar um por um cada prefixo lá e gerar uma ROA para aquele prefixo, tá? Ou eu vou pôr já um intervalo, né, do bloco que eu quero já, que eu costumo divulgar. Tudo bem? Se eu publicar só a ROA com aquele bloco, só vai valer aquele prefixo, tá? Não vale prefixos mais específicos que aquele. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tá? Então, tomem muito cuidado, né, quando vocês forem gerar as suas ROAs, né? Ah, sim. Cadê aqui? Isso. Outra forma de você, né, fazer a validação aqui no BGPmon é com esse comando aqui, --- né? Tá, então, aqui você consegue ver, né, algumas informações específicas do certificado, né? Então, se você der um ruiz aqui, esse aqui é o nosso AS, né, e o nosso bloco. Então, aqui você consegue ver, né, as informações da ROA em específico, né? Então, a ROA é do AS 22548, que é o NIC-BR. Aqui, né, a validade, né, 1 ano. Quem é o Trust Anchor, que no caso é o registro BR, né, e o prefixo. Então, olha só que interessante, né, a ROA do registro é qual? É essa 200.160/20 até o MaxLength 24. Quer dizer o quê? Que qualquer prefixo que o NIC-BR divulgue, né, que vá do /20 até o /24, vai ser considerado válido. Qualquer coisa mais específica que isso vai ser inválida, né, e menos desconhecido. Tudo bem? Se eu tivesse publicado só o /20, né, se a gente divulgasse eventualmente um /24, ia cair como inválido. Tá? Então, se você costuma divulgar blocos quebrados ou trabalhar muito com engenharia de tráfego,
Tá? Lembra que você precisa especificar exatamente o prefixo ou o intervalo. Tudo bem? Tá? Então, esse acho que é o maior cuidado que vocês precisam ter na hora de fazer todo esse mecanismo. Tá? É pensar quais ROAs que, no fundo, eu quero gerar. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, será que já está tendo ROAs sendo publicadas agora aí no, no sistema do registro? Então, para quem quiser, né, o passo a passo, né, tá lá no Moodle, saladeaula.nic.br. É porque tem gravação, precisa ser no microfone. Essa informação, quando adiciona o remove no CRIO, lá no log dele não consta isso aí? Que ele cria um arquivo de log. Sim, sim, no log consta. Tem como visualizar para ver se essas informações que você testou apareceu ali? Tá, eu já mostro aqui. Não, pera, esse aqui sou eu. Aqui. Então aqui, né, ó, ele tem tudo o que está acontecendo, até as coisas do background, né? Então, por exemplo, aqui eu adicionei a ROA, né, do bloco correto, né, ó. Agora aqui, né, ó, eu tentei adicionar de novo, né? Lembra que deu erro, né? Então, se você tiver, né, por exemplo, dá para configurar isso de outras formas, né? No caso aqui do padrão é arquivo de log, né? Mas você consegue ver o que está acontecendo, né? Só que você não tem o feedback do comando, né? Então, na hora que você der o enter lá, o comando ele só executa, né? O que aconteceu vai ficar aqui no log, mas não é tão intuitivo. Normalmente, né, você espera ter um feedback, tá? Mas de qualquer forma, isso foi registrado aqui no log do CRIO. Tudo bem? Aproveitando o gancho da pergunta do amigo aqui, essa parte que é onde faz toda essa configuração e a comunicação com o registro, ela também é logada para a gente saber qual é o status, se ele está tendo essa comunicação, se estabeleceu esse canal com o registro para poder ativar o RPKI? Cadê? Ali. Sim, existe o log. Agora, assim, se você tem a possibilidade de visualizar isso, né? Para saber se o status, se essa comunicação, que nem você fez aquela questão do slide ali que tem a comunicação entre Sim. o CRIO e o registro, o CRIO do registro, para saber se essa comunicação está ativa. Como que eu sei que o meu CRIO está offline, por exemplo? Se o registro está aceitando a comunicação do meu CRIO? Oi, Alexandre do NICBR. Então, nessa linha onde o Jun está no arquivo, ó, ele já está tentando mandar o comando lá para essa máquina de testes nossa, RDAP Beta, Registro BR. Então, sim, ele acaba logando. E se tiver algum erro, ele também fala que não conseguiu. Nesse log é bem completo. Hoje ele está configurado aí para esse arquivo, mas ele também pode ser configurado para mandar essas informações para o syslog. Tá. Existe alguma filtro aí do registro que nem vocês fazem relacionado ao DNS, enviar alguma informação do tipo, algum alerta, ó, seu CRIO está fora, valida aí, verifica aí, alguma coisa nesse sentido? Hoje, né, você não tem ainda, mas assim, a ideia é que você tenha realmente alertas, né, para eventuais coisas desse tipo, né. Acho que não só a questão de estar off, mas até essa questão que o LACNIC tem feito um trabalho bem forte com relação a isso, né, de avisar, né, o cara às vezes tem ROA publicada e esquece, né, às vezes o cara, né, desligou o servidor, às vezes, né, tem coisas erradas, então o pessoal tem feito, né, um trabalho extenso nessa questão de... Até porque, por exemplo, né, suponha que você recebeu a tabela BGP e você viu que tem um prefixo inválido lá. Né? Não é só dropar, né? Teoricamente tem alguma coisa estranha acontecendo. Pode ser que de fato seja algo válido, né, mas o cara, por não ter publicado a ROA certa, tá perdendo o prefixo, né?
Então, assim, são coisas que, de fato, seria interessante o provedor poder ter, né, às vezes, essas informações sendo divulgadas para ele, né? Então, assim, a gente tem, sim, né, a ideia disso hoje, né, ainda não tem, mas a ideia é que a pessoa possa receber. É que nem você falou, é interessante por quê? Para a gente poder ter um gerenciamento melhor em cima dessa questão, até mesmo ter um feedback da própria CA, que no caso é o registro, para saber se o status do nosso CRIO está tudo ok, se não está, e assim a gente tomar as atitudes necessárias que devem ser tomadas, entendeu? Sim, perfeito. Nesse sentido que eu visualizo esse modelo de status, de como que está essa comunicação entre o nosso CRIO com o registro BR. Na apresentação do Fred de ontem, uma das features que está no nosso roadmap é justamente fazer essa monitoração e o nosso canal de atendimento entrar em contato com o detentor do recurso caso tenha algum problema. Mas, para isso, é necessário que ele tenha feito pelo menos uma publicação e que a gente saiba que esteja estabelecida essa comunicação entre os CRIOs, tá certo? Agora, só para complementar, aí no log, se você olhar, tem uma coluna lá dizendo info, warn, eventualmente pode ter o erro. Então, acho que a sua infraestrutura também pode, eventualmente, filtrar esses logs e ter um alerta por si só, automatizado. Perfeito. Obrigado. Renato, no sentido dessa de verificação, existe alguma CLI do CRIO para verificar o contato com a CA? Perdão, não... Eu estou com o meu servidor CRIO local e eu gostaria de uma CLI para testar a comunicação dele com a autoridade do NIC, por exemplo. Se existe alguma CLI que faz isso. Você quer testar para ver se o problema é de conectividade e não de configuração, por exemplo? Exatamente. E aí, Ramada? Olha, hoje a gente não tem um ambiente de testes para público nesse nível, tá? O que daria para fazer é você configurar um outro CRIO, mas aí é um assunto talvez um pouco mais avançado para o tópico de hoje, que daí sim você consiga estabelecer uma comunicação entre os dois CRIOs e simular seu ambiente. Mas, por exemplo, se ele quiser só acessar o RDAP, não dá para ele testar na mão? Ele quer só testar a conectividade para ver se é problema de configuração ou de conectividade. Não? Porque, como vocês haviam dito, a CA do NIC ela precisa se comunicar com o servidor CRIO de tempos em tempos. E se o meu servidor CRIO ficar indisponível por uma semana ou algum tempo, eu perco, as minhas rotas passam a se tornar desconhecidas. Então, eu preciso ter algum tipo de teste para que eu tenha um tempo de resposta mais curto. Então, como que... Você quer saber se tem uma forma de monitorar o sistema, né? Para ver se ele está, de fato, fazendo a comunicação correta, né? Isso. Bom, na log, ele sempre aparece, tá? Então, não me lembro exatamente os valores padrão, mas de 10 em 10 minutos, ele faz essa comunicação up-down, que é HTTPS, e você consegue monitorar isso, tanto no log ou saindo do seu roteador. Não sei se... Obrigado. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Opa. Aproveite agora. Para efeitos de backup, é só o que está dentro do data? Vamos dizer que eu tive um problema, mas eu tenho um backup, preciso fazer um backup e jogar para outro servidor. É só copiar o que está dentro do data? Sim. Tá, ele gera perfeito. tudo lá dentro. Todas as minhas confs estão lá, tudo direitinho. Tá, beleza. Quer dizer, tem um arquivo de configuração que fica fora, né? Sim, é só a parte mesmo. Isso. Certificados. Boa tarde, Thiago. Rômulo, da ITS Salvador. Minha dúvida é sobre o ROA. Você salientou que se você não botar o prefixo lente correto, você vai complicar os mais específicos, né? Sobre black hole, que a gente anuncia /32, a gente usa muito, tem sofrido ataque de DDoS, então seria uma boa prática eu já fazer a publicação até o /32, porque alguns IX, alguns trânsitos já vão validar ou não? Você tocou numa discussão que já dura várias noites mal dormidas aqui no NIC.
Porque não existe ainda, né, uma boa prática com relação a isso, né? Porque é justamente o que eu tinha comentado antes, né? O black hole é um /32 ou um /128, né? Se você não tem uma ROA para isso e você está validando RPKI, vai dar como inválido, né? Então, se a sua validação de RPKI é a primeira coisa que você faz, você nunca vai conseguir receber essa black hole, né? E aí, o que o pessoal tem feito, né? Ou, de fato, você pode criar uma ROA daquele /32 na hora, que é uma coisa complicada, porque, né, o desespero da pessoa... Vamos lá, subir o CRIO, né, entrar no CRIO, gerar a ROA certa, né, com o arquivo certo ali, né, e torcer para não ser a ROA errada, né, porque se for a ROA errada pode prejudicar, né, o outro prefixo, né. Ou pode deixar já até o /32, mas eu acredito que essa, de fato, o pessoal não tem recomendado, né. O que o pessoal Esse tem... de deixar até o /32... Eu vejo assim um pouco de receio, porque se você bota lá do seu prefixo lá do /20 ou do /22 até o 32, lembra que a gente está na fase do RPKI corrigir erros de dedo gordo e erros de configuração. Você divulgar coisas acima do /24 são erros de configuração, né? Não deveria estar circulando na internet. Então você está validando uma coisa que é um erro, tá? Então eu vejo isso daí com muito receio, entendeu? Se você quer colocar ali do seu bloco inteiro até o /32. Por isso que não tem consenso com isso. É bem difícil mesmo. Mas também criar na hora ali o /32, quando você está sofrendo ataque, vai ser difícil também. Então, eu acho melhor que a sua operadora aí de trânsito que está fazendo esse filtro para você, com a questão da community de black hole, ela deveria mudar a ordem dos filtros, tá? Ela vê a análise da community antes do RPKI. Mas ainda não existe assim uma plena definição disso, tá? É o que alguns provedores grandes fazem lá fora, né? Eles validam o seu black hole antes do RPKI, que também, no fundo, é uma coisa complicada, porque, né, teoricamente, a RPKI vem para tentar validar algumas coisas, né? Então, provavelmente, assim, né, o que vai acabar acontecendo é que, se isso for, de fato, algo extremamente relevante, né, no próprio IETF vai ser proposto alguma exceção para o caso de black hole, né? Então, ou você ter alguma configuração específica da RPKI para isso, né? Ou ele já ter, né, algum mecanismo próprio para esse tipo de situação. Na verdade, no IETF já tem uma discussão sobre aí qual que deveria ser o máximo que você deveria colocar, né? Eles estão ainda em draft, está ainda em discussão, mas eles tendem até a ser um pouco mais restrito. Eles tendem lá, pelo que a gente deu uma lida ali por cima, tipo, você está anunciando /22, então você vai fazer ali o row até o /22. Você está anunciando até o /24, aí você faz ali para o 24. Você vai bem específico no que você quer. Aí, depende, né? Se você pega o seu bloco inteiro do 22 ao 24, você está deixando alguma margem ali para alguém tentar fazer ali algum roubo de prefixo spoofando o seu ASN, né? De origem. Mas quem está fazendo isso está fazendo de maneira maliciosa. Então, se você está permitindo do 22 ao 24 e está só anunciando 22, alguém pode pegar os seus 24 de maneira maliciosa e roubar todo o seu tráfego. Mas se você faz só com 22, o cara malicioso também vai atrás do 22, porque afinal ele vai atrás do seu ASPF e para parte da internet ele ainda vai causar um estrago. Tá? Então, essas coisas ainda estão em discussão. Tá? E, por exemplo, você fala assim, eu fiz do 22, eu vi que ele começou a fazer também o meu anúncio do 22. Aí você amplia para o 24 para pegar sua rota de volta anunciando 24. Aí ele vai e faz o mesmo. Tá? Então, às vezes o ganho é pouco. Ao meu ver, assim, se você coloca ali do seu anúncio, do tamanho do seu bloco até o /24, na questão do PV4, e no PV6, como a gente pega ali como equivalência algo perto do 48, me parece assim o melhor. Mas ainda não existe assim uma grande definição sobre isso. Tá tudo em aberto. Infinitamente maior para você fazer individual. Uma dúvida, você falou que o servidor meu nome é Lima, sou da ITS Telecom. O servidor ele pode rodar até atrás de um NAT. Existe algum problema se, por exemplo, o IP nateado se alterar? E uma outra dúvida seria, ele precisa rodar mesmo como root? Aí você pode implantar IPv6, né? Já dando a dica, tá bom? Também é uma solução, né? Tem suporte aí, IPv6? Sim, pode fazer IPv6, né?
não tem problema, né, se o IP mudar, porque você não está sendo consultado para isso, né? É sempre você que vai fazer a requisição lá para o servidor do registro, né? A não ser que seja uma rede muito caótica, né? Muda toda hora, mas né, tipo assim, se eu subir em cima do 4G, né? Aí você subiu em cima da antena do celular e fica andando de carro, aí pode ser um problema, mas na maioria dos casos comuns, acho que não tem problema, não. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem agora. Ou liguem para o Eduardo depois. Então... Aqui. Procurando aqui, achei uma short URL para fazer o teste no site do RIPE. Uhum. Não sei se vocês conhecem, e não sei se dá para ver, mas é essa telinha aqui. Nossa, bonito. E já deu que a gente passou no teste de ROA válido, tá? Mas a gente não passou, obviamente, no teste de inválido, porque a gente ainda não está validando, porque a gente ainda não fez a parte do Routinator e etc. Não, mas a questão de você validar, tá, é individual de cada lugar. Né? A validação ela já é na hora que você dá o match do prefixo que existe no BGP com o que está publicado na ROA. Então, cada provedor vai fazer a sua validação. E então isso aqui significaria o quê? Significa que o RIPE pegou as suas ROAs, pegou as rotas que tem ali e comparou, né, as rotas da internet com as suas ROAs e falou, tem algum prefixo que não bate com as ROAs que você declarou? Né? Se tiver, aí ele dá como inválido. Uhum. Ou desconhecido, né? Então, no caso, ele falou, não, as ROAs que você publicou com os prefixos que você está divulgando na internet estão de acordo. Estão de acordo. Bacana. Né? Mas essa Obrigado. validação, ela não é do seu lado, a validação é sempre na ponta que está validando. Tá? Isso é uma coisa importante, né? A validação, ela é individual de cada sistema autônomo. Tá? Só a ROA publicada não vai fazer nada. Né? O que precisa acontecer é do outro lado que a gente vai ensinar, né? Agora, que é o outro lado da outra ponta, né? Que está recebendo os prefixos BGP, ele vai ter que baixar essa base do RPKI com essas ROAs, né? E fazer a comparação, a validação dessas ROAs com a tabela BGP dele. Né? Então, essa validação não é automática, o cara tem que fazer essa validação na mão. Né? Assim, é automática no sentido, o roteador faz a validação para você, né? Não precisa ficar olhando, mas assim, ela não acontece já na internet e já vem bonitinho para você, né? Só se o seu upstream fizer isso para você. Tudo bem? Uma dúvida? O Ellison, Connect com a Telecom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Referente a essa validação, por exemplo, se eu subir o RPKI agora e para testar eu quero colocar somente uma rota, isso é válido? Eu vou ter algum impacto nos outros prefixos que eu tenho ou não? Tá. Então depende da rota que você publicar lá no ROA, né? Então assim, lembra que qualquer coisa mais específico que o ROA que você publicou é inválido. Então, se você jogou lá o seu /22, qualquer coisa depois do /22 vai parecer inválido. Né? Agora, se você jogou um /24, teoricamente não vai ter problema nenhum. Né? Por quê? Porque o que não tiver divulgado no ROA aparece como desconhecido. Porque não tem ROA sobre aquele prefixo. Né? E quando não tem ROA sobre aquele prefixo, é como se você... Né, é o que a gente tem hoje. Né? Ninguém aplica nada em cima disso. A ideia é justamente essa. Pegar de um /20... escolher um /24 ali e publicar no ROA para ver como é que ele vai se comportar. Isso, seria a forma mais assim, né, segura de você não invalidar nada da sua rede. Né? Entendi. Perfeito, obrigado. Tem mais uma aqui? Pablo da Veloznet.
Estava conversando com o Hudson aqui, questão de disponibilizar a infraestrutura para os nossos clientes de AS, né? E surgiu a ideia, que você comentou do Docker, só que a gente viu ali que ele instancia na porta 3000. Essa porta é padrão, posso alterar? Pode alterar. Você Que pode aí eu posso ter configurar no numa arquivo. única máquina, Isso. várias instâncias de Docker, cada um para cada cliente. Poderia. Isso. Beleza. Ok? O pessoal da NLNet Labs, eles passaram para a gente Eu não cheguei a testar isso aqui. Então, isso pode ser meio perigoso, mas... eles têm aqui, né, o Apnic, ele tem um test bed do RPKI. O que é isso? Quer dizer, você pode fazer algo muito parecido com o que a gente faz, né, aqui no registro, né, só que de forma... Ele não publica isso para ninguém. Né? Então, é uma forma de você, por exemplo, tentar testar, né, essa configuração do RPKI, pelo menos tentar subir o CRIO, né? É a mesma coisa, né? Charge request, client XML, né? Então, só que você não tem, né? Aqui ele não vai validar nada, né? Para você no caso, né? Então, eu não testei isso aqui, né? Mas o Apnic ele disponibiliza, né? Isso daí para testar, até se for algo legal para vocês, né? Vocês podem até dar feedback, porque pode ser algo que a gente possa tentar criar aqui dentro do próprio registro também. Ok? Deixa eu ver. Cadê? Não. Esse aqui é o slide. Eita. Olha só. Não. A gente acabou de fazer. Tudo bem, pessoal? Então, né, a gente fez aqui... aqui nos slides, tá? A gente só fez o desenho, né, para ter certeza aí do que aconteceu, né? Então, só para vocês não ficarem muito assustados, né? A gente subiu o servidor, criou a CA, pegou o XML do Child Request, mandou para o registro, recebeu Parent Response. Pegou o Parent Response, né? Colocou lá no nosso servidor, no servidor CRIO. Beleza, estabeleceu ali o up-down. Fiz parte da RPKI. Posso gerar as ROAs já, né? Ou publicar depois. Gerei as ROAs, vou publicar essas ROAs no sistema do registro. Né? Então, vou gerar ali, né, o Publisher Request, coloco no site do registro, recebo, né, o Repository Response e coloco isso no servidor CRIO meu. Tá? Então, basicamente, esse é o passo a passo para você setar ali o RPKI na sua rede. Né? Não é tão difícil. Né? Uma vez que você entende a complexidade do RPKI, o passo a passo aqui não é assim, tudo bem. Dependendo da infraestrutura que você tem, pode ser complicado. Mas o passo a passo aqui não é. A ideia é ser o mais simples possível. Tem uma... O Alex estava comentando que justamente a ideia da interface web, que ele falou que sairia semana que vem, em breve, né, é justamente deixar esses comandos de forma transparente para que o usuário nem tenha que se preocupar, no fundo, com a questão do servidor. Né. Ele possa usar a interface web lá e fazer a geração da CA, publicar as ROAs, né, tudo de uma forma intuitiva para quem não está acostumado a mexer com essas coisas. Né. Esses primeiros passos do repositório, existe ou está no roadmap uma API REST para isso? Do qual? O repositório de vocês, existe uma API REST ou está no roadmap uma API REST para fazer esse tipo de publicação? Para não ter que ficar entrando no servidor, copia, aí entra no outro servidor, copia e cola. Automatizar esse fluxo via REST. Entendi. O pessoal da infraestrutura que pode te dizer, eu não tenho essa informação. Oi, é Alexandre do NICBR.
Eu não sei se entendi sua pergunta. Você quer... Então, na verdade, essa operação de acertar essa relação com o publisher, né? Publisher e repository response, ela só ocorre uma única vez. Uma vez que está configurado o servidor, você já configurou esse canal de publicação. Isso que você está falando de fazer várias vezes é só se você tivesse vários servidores CRIO para atender diferentes clientes. Não sei se é essa a sua necessidade. Seria algo mais ou menos nesse sentido, para não ter que não ter o trabalho de entrar num servidor do CRIO, gerar o XML, depois entrar no servidor do NIC, copiar e colar o XML. Seria para tentar automatizar esse processo. Não. Com relação ao NIC, você vai ter que entrar por essa interface de inícios. Agora, no seu CRIO, aquele programa CRIO-C, ele usa uma API REST com ele mesmo, com o servidor CRIO. E isso já está documentado na página deles. Agora, com a gente, ainda é pela interface web. Okay. Obrigado. Eu acho que, no fundo, tá, o próximo passo vai ser mais fácil você fazer tudo via web do que o contrário. Tá? Porque a ideia, né, do Alex é deixar esse CRIO na interface web, né? E aí, no seu browser, você já consegue fazer tudo. Não precisa nem ter o console lá no servidor. Então, acho que essa é a forma mais prática, no fundo. Você vai gerar o XML no browser, copia de um site, coloca no outro, né, e cola de volta. Então, acho que essa é a forma mais simples. Tudo bem? Certo. Pronto. Pessoal, só a gente termina essa parte, mas é aquilo lá. Aqui a gente não está trabalhando com nenhum roteador. Essa primeira parte é para você publicar ali o seu ROA e já vai evitar que o pessoal roube o seu prefixo. Tá? Então, essa parte já é muito válida. Tá? Então, aqui já está independente de vendor, de roteador, que a gente vai comentar. A gente vai para uma outra parte agora, mas já tem muito benefício em fazer essa primeira parte, que é a questão aí das CAs, dos ROAs, para garantir aí a origem da certificação. Na verdade, né, essa era a única parte que ainda estava faltando, né, para vocês poderem publicar as questões da RPKI. Essa parte da validação, né, vocês até inclusive já podiam fazer, né, só não tinha informações referentes ao registro, né, ao Brasil. Né, mas a questão de validação de RPKI, né, qualquer software de validação RPKI, você pode utilizar lá no seu sistema. Segue a vida. Então, a gente tem aqui o nosso modelo, né, de RPKI. Então, a gente tem dois lados, né? Por um lado, a gente tem ali a Trust Anchor, né, o nosso registro aqui, por exemplo, que tem o repositório da RPKI com as ROAs, as autoridades, e você tem o seu AS. Uma coisa importante, né, é assim, só você publicar as ROAs não resolve o problema. Tem que ter o outro lado, que é eu tenho que baixar as ROAs e validar na minha tabela BGP. Né? Então, essa parte, né, ela vai focar agora no lado da verificação. Né? Então, você tem ali, né, o seu cache validador, que vai baixar essas ROAs, vai validar elas, né, porque não é só baixar a ROA, tem que ver se a ROA de fato está certa. Né? Vai gerar um formato, né, um pouco mais simples para o roteador e vai transmitir para o roteador usando esse protocolo, né, que é o RPKI to Router, né, o RTR. Tá? Então, uma coisa importante, tá? Qualquer roteador que fale RTR, né, você consegue fazer essa validação, né, de forma automática. Tá? Por quê? Porque você vai apontar para o servidor e falar assim, qual que é o servidor que vai falar RTR? Você fala assim, é esse validador. Pode ser validador XYZ. Não tem, né? Nesse caso, na parte de validação, tá, você tem bastante opções para utilizar. Né? A parte da publicação que era mais complicada, né? Que a gente não tinha, no caso, muitas soluções. Né? O CRIO foi, de fato, a primeira que conseguia atender a necessidade nossa. No caso da validação, não. Tá? No caso da validação, você tem uma série de validadores ali que você pode utilizar. Né? E esse RTR, né, é a forma de você automatizar a validação no seu roteador. Né?
tem outras formas de você fazer isso, né? Você pode, por exemplo, baixar na mão, né? A base dos ROAs e fazer a validação com um script, gerar, né, filtros, né? Mais ou menos como o pessoal faz com o IRR, né? Pega lá a base, gera os filtros, né, e aplica na mão. Mas a forma mais, né, fácil e simples de você fazer isso, né, é, de fato, usando aí o RTR. Problemas, né? MikroTik não tem RTR. Então, você não consegue fazer validação de RPKI né? Com MikroTik de forma simples, tá? Mas é uma coisa que o pessoal já... Mas tem a versão 7, né, Thiago? Mas na versão 7, tudo isso será resolvido. Vai ter RTR, não vai ter bug de IPv6, vai estar tudo perfeito ali. Mas, assim, é algo que o pessoal tem cobrado, né? E eu acho que é importante vocês cobrarem suporte a isso, tá? Porque, de fato, é uma facilidade que você tem, tá, na hora de fazer a validação, né? Você não vai precisar fazer validação manual, isso aí o ponteador já faz de forma automática, né? E você já tem o feedback do que está acontecendo, né? Soluções caso você tenha, né, um ponteador que não fala, né? Você pode trocar o roteador por um que fala, né? Ou, tá? Você tem outras opções, né? Se o seu upstream, por exemplo, já fizer o filtro dessas rotas, ele já fizer a validação de RPKI e já dropar as inválidas, o que vai chegar para você já é o negócio filtrado, tá? Então, não teria necessidade de você validar de novo, tá? Então, se o seu upstream já entrega, né, uma tabela limpa, tá? Isso já resolve uma parte, né? Só que aí, no caso, você está confiando, né, no seu upstream, tá? Uma outra forma de você fazer, que é um pouco menos radical, né, é o upstream, ao invés dele dropar, né, as inválidas, ele setar communities, né, de rotas válidas, inválidas, desconhecidas, né? E aí você decide o que você vai fazer. Se você quer filtrar ou não filtrar, né? No caso, no MikroTik dá para filtrar community. Então, você teria lá como se já tivesse vindo validado, né? Só que ao invés de fazer isso via RPKI, já vem via community. Tá? Então, é uma outra opção. Né? Então, nem tudo está perdido. Tá? Ainda há esperança que dá para resolver aí esse problema. Tudo bem? E a solução, né, mais difícil é você, né, de criar um script para gerar os filtros na mão, né, mas aí não é muito recomendado fazer isso. Eu acho que ninguém vai fazer. Então, em geral, o que vai acontecer é o upstream vai filtrar ou, né, ele vai setar as communities para você. Tá ok? Então, né, para fazer a validação, né, você tem ali o seu validador e uma coisa que o Eduardo falou, né? O RPKI ele não é mágico, tá? Ele faz uma validação bem simples que é o prefixo que está lá na ROA e o AS. O que isso significa? Que se alguém divulgar um prefixo, né, seu com o AS dele, ok, isso vai ser pego pela RPKI e vai dar como inválido. Agora, se o cara forjar o seu AS e anunciar a sua rota, o RPKI não valida. Né? Ele vai aparecer como válido. Tá? Ele não vai conseguir pegar esse tipo de coisa. Tá? Então, ainda a gente, né, não consegue resolver todos os problemas de sequestro de blocos. Grande parte deles, sim. Então, se alguém, né, anunciar lá um bloco, né, sem querer, ok, o RPKI vai detectar. Agora, se alguém de fato for, né, fizer algo bem, né, específico e já mal intencionado, né, e forjar o seu AS, né, anunciar o seu bloco, tá? Aí o RPKI não tem como validar aquilo. Por quê? Porque ele vai ver, o AS está certo? Está certo. O bloco está certo? Está certo. Né? Então, não tem como ele verificar isso. Por isso que na próxima etapa, né, do RPKI é justamente tentar validar o caminho. Né? Mas isso ainda não existe. Tá? Quando ele conseguir validar o caminho, aí sim, né, alguém que tentar forjar o seu AS, ele não vai conseguir porque o caminho não vai bater.
Tá? Mas não é o estado do RPKI hoje. Tá? A gente está pensando lá na frente. Ok? Tá? Então é só para vocês terem a perspectiva correta. Tá? Tem que saber que, mesmo com a RPKI, ainda existe a possibilidade, né, disso acontecer. Tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplo, né, em IPv6 do bloco 2001 DB8, né, /32, que é aí do AS65538. Então eu estou validando isso, né, no meu RPKI. Né. No caso, né, o bloco é realmente do AS65538. Então, ele anunciou esse ROA. Está aqui o ROA? Não está, né? Então, imaginem que tem o ROA falando que o /32 é do AS65538. Então, se o 65540 lá embaixo, né, quiser divulgar o bloco dele mais específico, que é o que acontecia muito, né, sequestro de bloco, o cara pegava lá, anunciava o bloco mais específico e sequestrava, né, o tráfego para ele. Isso a RPKI consegue resolver, porque ele vai falar, opa, peraí, primeiro que talvez, né, o /48 não esteja permitido pelo ROA. Né? E se tiver, ele também vai validar o AS. Tá? Então, né, hoje, se o cara quiser fazer esse tipo de sequestro, ele vai ter que ser mais refinado. Ele vai ter que olhar o ROA, vai ver quais blocos podem ser anunciados, né? Vai ver qual que é o AS do cara e vai ter que forjar tudo isso. Né? Então, dá um trabalho a mais ali, pelo menos. Né? Não evita completamente, mas já dá, né, uma grande, pelo menos questão de erro de configuração, né, já resolve grande parte desses problemas. Tudo bem? Então, a gente tem duas partes aí na validação, né? O nosso validador, que é o que vai validar as ROAs, né, e baixar isso, e o roteador, que vai ter que pegar essas informações e comparar com a minha tabela BGP. E aí nós temos outra coisa importante, né? O roteador ele tem que baixar essas informações da RPKI, né, e colocar isso na memória. Tá? Então, tem um outro cuidado que a gente não está levando em consideração aqui, que tem memória envolvida nesse caso. Porque imagina que hoje, na tabela BGP, você tem lá 800 mil rotas em IPv4. Imagina se todo mundo coloca a ROA dessas rotas lá no RPKI. Na hora que você vai baixar a tabela RPKI, vai ter 800 mil ROAs lá. Né? E essas 800 mil ROAs vão para o seu roteador também para ele validar. Tá? Então, assim, hoje isso não é um problema. Por quê? Porque hoje a tabela RPKI é pequena. Mas a gente tem que levar em consideração que, no longo prazo, tá, isso pode prejudicar o seu equipamento. Né? Então, tem que ter isso em mente. Tudo bem? Então, como é que o validador vai fazer isso? Né? Ele tem que ter, tá, os Trust Anchors, né, que são os principais, lá, os 5 hears configurados. Né? Então, ele tem que ter o RIPE, o LACNIC, a ARIN, a PNIC, né? E a FRENIC configurados já no validador. Ele tem que ter esses 5 repositórios. Tá? Por quê? Porque um repositório não tem informação de todo mundo. Né? Os 5 juntos tem, tá? Mas um só não. Né? Então, ele precisa ter esses 5 repositórios, né? E ele vai baixar essas informações, né, via rsync ou RRDP. Né? Ou no caso de quem usa CRIO, né? Ele vai fazer isso via rsync e o Routinator também, né? Que é o validador da NLNet Labs, vai fazer isso via rsync. Como eu falei anteriormente, né? Ele não vai ficar baixando isso direto, ele vai ter um cache. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora que eu vou publicar o ROA. Pode ser que o ROA seja publicado na hora, mas tem que levar em consideração que as pessoas têm cache. Então, até a pessoa atualizar de fato aquele ROA no AS dela, pode ser que isso leve um tempo. Né? Tudo bem, não deve passar de dias, né? Mas assim, pelo menos minutos é algo que eu tenho que ter consciência que isso pode acontecer. Ele vai validar, né, essas ROAs
e vai gerar, né, esses VRPs, tá? Que é uma forma simplificada para você transmitir isso para o roteador. Tá? Então, ele não vai enviar toda a informação da rua para o roteador, senão você vai fazer um DDoS no seu próprio roteador. Né? Ele vai enviar uma forma simples, só falando assim, rota tal, né, tem essa informação válida não. Tá? E ele vai mandar isso via protocolo RTR. Tudo bem? Aí, né, questão de softwares para fazer validação. Né? Nesse caso, tá, a gente tem várias opções. Né? Não é diferente do CRIO, que o único que tem é o da Dragon Labs, né? E ele não foi feito, né, para questão de escala. Né? Ele foi feito mais como prova de conceito. Tá? Nesse caso aqui, dos validadores, né, você tem várias opções para utilizar, e aí você pode usar a que você achar melhor. Né? No caso, a gente vai usar o Routinator, que é da NLNet Labs, mas pode escolher a sua de preferência. Né? O RIPE tem um, a Cloudflare tem esse Octo RPKI. Uma coisa interessante, né, é que alguns softwares, né, eles separam, tá, o que é a parte da validação, né, e a parte da consulta dessa base, né, que é o caso da Cloudflare. Né? A Cloudflare, ela não queria, como o sistema deles é muito grande, né, eles não queriam ficar em cada POP deles, ficar validando e deixando disponível para baixar. Ele queria validar em um lugar só e poder distribuir isso para baixar em vários lugares. Né? Então, eles têm o sistema separado. No caso do Routinator, isso é junto. Tá? Então, ele valida, né, e passa as informações no mesmo software. Ok? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, estamos chegando aí já, né, na parte aí prática. O Routinator, né, ele também é, né, da mesma empresa, da NLNet Labs, e ele também tem a versão em Docker, né, ou você pode compilar lá usando o Rust. Para usar, tá, o Routinator, né, a gente vai mostrar aqui. Tem uma questão interessante, né, é que dos 5, a gente chama de Trust Anchor Locator, né, dos TALs, né, você tem o ARIN, que é dos Estados Unidos, que você tem que aceitar os termos e condições dele. Tá? Então, por padrão, né, qualquer validador que você utilize, né, você precisa concordar com os termos do ARIN. É o único here que faz isso. Tá? Então, por padrão, se você não concordar, ele não vai conseguir usar a base do ARIN. Uma coisa interessante, tá, lembra que eu mostrei para vocês aquele validador do APNIC, de teste? Então, cadê? Aqui, né? Esse validador da APNIC, ele tem aqui, ó, um Trust Anchor de teste, né, que você pode usar. E aí ele consegue verificar também, né? Tá, então, você pode inserir esse Trust Anchor no seu validador para verificar as coisas que você publicou lá no seu teste. Então, fiz as ROAs, mas onde elas estão? Cadê? Né? Como é que eu vou consultar? Né? Então, você pode colocar esse Trust Anchor no seu validador e aí você vai ter as informações que você publicou nesse teste ali no seu Routinator, por exemplo. Tá? Então, é uma forma interessante de você testar a aplicação. Ok? Uma coisa importante, tá, quando você vai fazer, né, essa validação, né, é que vocês vão perceber que mesmo as empresas, né, que vocês já estão acostumadas, nem sempre vão ter tudo publicado lá no RPKI. Né? Então, essa foi uma coisa que a gente percebeu. Né? Então, se você filtrar por AS, né, por exemplo, o Google. Né? O Google tem o DNS deles lá, que é o 888, né? Esse bloco deles não está no RPKI. Né? Então, o que isso significa? O Google tem RPKI,
O Google publica muitos blocos no RPKI, mas ele não publica esse em específico, né? Então, o que acontece, né? Se acontecer algo que já acontece muito, né, que alguém, sem querer ou de propósito, publicar o 88, né, na rede, tá, o RPKI não vai validar, porque ele não publicou, né, a ROA referente àquele bloco. Está errado isso? Não. Né? São sistemas autônomos, cada um tem a liberdade de publicar a ROA que ele achar que precisa. Né? Então, ele não publicou por algum motivo. Né? E ele está na liberdade dele fazer isso ou não. Então, tem que ter essa consciência. Tá? Não é porque aquele bloco é do Google, o Google usa RPKI, então todos os blocos dele estão sendo validados. Não. Tá? Tem que ver se, de fato, ele publicou todas as ROAs. E você vai ver que a maioria dos provedores não publicou todas. Né? Então, né, o fato de existir, o cara tá dentro do RPKI e ter ROAs publicadas, não quer dizer que o bloco inteiro dele está dentro do RPKI. Tudo bem? Tá? Então, isso é uma coisa importante. Né? Outra coisa, né, você vai começar a validar e vai ver ali, né, vai aparecer o prefixo é válido, o prefixo é desconhecido, o prefixo é inválido. O que eu faço com essa informação? E aí tem uma outra discussão muito comprida, né, e muito difícil, que é justamente o que eu faço com esse resultado. No começo do RPKI, o que o pessoal recomendava? Né? Falava, puxa, ninguém sabe mexer no RPKI direito, ninguém sabe o que é RPKI direito, e o pessoal vai começar a publicar as ROAs aqui. Se eu começar a bloquear as coisas inválidas, a chance disso prejudicar mais que ajudar é muito alta. Então, o que era a recomendação? Se você olhar, né, no site Cisco, Juniper, coisa do tipo, assim, recomendações, né, de configuração de RPKI no Juniper ou no Cisco, o que você vai achar? Você vai achar muito exemplo falando assim, seta local preference. Né, então, você seta uma local preference maior para as rotas válidas e uma local preference menor para rotas inválidas. Né? Por quê? Porque essa é uma postura, né, conservadora no sentido, se o pessoal fizer besteira, né, ninguém vai sair prejudicado nessa história. Então, o cara fez uma ROA errada, invalidou a rota dele, né, o máximo que vai acontecer, ele fica com uma local preference menor. Só que, no fundo, né, essa prática não resolve o problema que a gente tinha falado, né, que é o cara anuncia, né, um bloco que não está na ROA, né, alguém vai tentar sequestrar o seu bloco, ele vai continuar conseguindo, porque isso só mudou o local preference. Né? Então, hoje que os heroes já têm uma certa experiência com a RPKI, os países, né, a gente mostrou no mapa lá, né, que os países já têm uma adoção considerável de RPKI correto, né, eles estão dropando, de fato, né, as rotas que estão batendo como inválida no RPKI. Né? Então, isso também, assim, né, foi um trabalho bem demorado, né, do pessoal começar a validar, entrar em contato com o pessoal que está inválido, né, mandar arrumar a ROA, mandar tirar a ROA, né, e depois, quando o pessoal começou a dropar, né, aí o pessoal limpou mesmo, porque quem estava sendo prejudicado, né, ou tirou a ROA ou arrumou. Né, então, hoje, né, lá fora, o cenário que a gente espera se der rota inválida, os caras vão descartar a rota. No caso Brasil, né, para fazer isso? Eu acho complicado. Por quê? Porque aqui a gente ainda está aprendendo a divulgar isso. Né? Então, se a gente já tomar uma postura radical de começar a descartar rota inválida, pode acontecer problema. Né? Então, no futuro a gente vai fazer isso, provavelmente. Tá? Mas agora, né, assim, por hora, o que a gente espera? Né? Setar o local preference não vai, de fato, fazer muita diferença. Né? O que o pessoal tem feito hoje, por exemplo, no IX, né, no PTT de São Paulo? Como é que é feito a questão de RPKI? Existe uma verificação, né, dos prefixos anunciados no PTT, no IX, e os que são válidos, inválidos, né, e desconhecidos são colocados em communities específicas. Né? Então, se você olhar lá no site do IX, deixa eu pegar aqui,
no site do próprio X, né, tem aqui, ó, em documentação, né, geral, você tem aqui alguns documentos referentes a RPKI. Né? Então, você tem... deixa eu ver... Será que é o Mais Seguro? Então, aqui nesse documento do programa Internet Mais Segura, deixa eu ver se é esse mesmo. Tem aqui, né, as validações, a SPF. Hã? É que eu não estou vendo aqui porque tem. Eu estou com a tela estendida. Então aqui é o diagrama da RPKI. Ah, mas aqui ele não fala, acho que as communities que ele está usando, né? Eu acho que é no outro. Acho que prefixo de filtro, community. Aqui, acho que aqui, validação de prefixos. Aqui, ó. Então, olha, para quem não sabia, no IX, né, existe uma série de validações que a gente faz lá dentro. Né? Então, você anuncia, né, as suas rotas ali no IX, existe uma validação, né, que é feita. Então, tem basicamente aí 3 validações, tá, que são feitas. Né? A gente vai ver na base do registro BR, né, e aí ele tem ali 3 communities que ele vai setar. Né? Se está válido no registro BR, inválido ou desconhecido. Né? Então, lá na base do registro BR, se está cadastrado ou não. O que isso quer dizer? No fundo, nada, né? Assim, só quer dizer se está no registro ou não está no registro. Né? Então, outra coisa que ele vai consultar, IRR. Tá? Então, ele faz uma validação no IRR e faz a mesma coisa, né? Está válido, inválido ou desconhecido. Existem, né, serviços lá fora que, de fato, fazem alguma coisa em cima disso. Tá? No caso do IX, a gente não aplica nenhuma política, a gente simplesmente seta, né, essas communities. Tá? E RPKI também. Né, a gente faz a validação, né, de válido, inválido e desconhecido. Né? Hoje, no caso dos AS brasileiros, né, tirando lá o pessoal de Ponta Grossa, todos estão desconhecidos. Né? Por quê? Porque não tem nenhuma ROA referente a AS brasileiro por enquanto. Mas quem é internacional tem lá, né, as publicações na RPKI. Tá? Então, a gente já faz essa validação. Tá? Essa validação já é feita hoje. Tá? O que não existe é nenhuma ação em cima dessas validações. Tá? Mas você pode fazer um filtro em cima dessas communities lá no seu AS. Né? Então, você está recebendo as rotas do PTT, tá? Ela está vindo com essas communities já. Então, se você lá no seu AS quer fazer um filtro, por exemplo, né, de coisas inválidas, pode fazer um filtro, por exemplo, né, dessa community aqui. Então, falar qualquer coisa que vem do XBR com essa community setada, pode descartar porque ela é inválida. Tá? Então, isso é uma coisa que já dá para fazer hoje lá e você não precisa nem ter validação de RPKI, porque isso já vem para você setado. Tudo bem? Tá? Então, lá no... Ô, Thiago, uma coisa que você falou agora há pouco que me deixou em dúvida, que é uma situação talvez bastante específica, né? Mas talvez tenham pessoas que operem redes maiores, com alocações maiores, aquele caso do Google lá, do 888. Pelo que eu sei, aquela alocação ela não pertence ao Google, ela é delegada level 3 para o Google. Né? Então, por exemplo, quando alguém tem uma alocação muito grande, você aloca para um cliente algo com maior que 1/24, né? Seria ainda o detentor daquele bloco maior que iria assinar os ROAs, ou existe a possibilidade de você, sendo um CA intermediário ali do NIR ou do RIR, você também delegar isso para um outro CA?
Por exemplo, redes maiores aqui no Brasil, RNP, Petrobras, não sei, que alocam esses blocos maiores, né? Acho que hoje em dia é bem mais difícil você ver alguém alocando, dando um /24 ou maior para um cliente, né? Mas acredito que há casos. É possível ter um CA embaixo de você, como LIR? Na primeira parte lá do tutorial a gente falou que sim. Tá? É que acho que você não estava por aqui, mas tanto você pode ter um CA abaixo, tá? Você virar ali um intermediário, como também você pode assinar o ROA e passar para ele. A vantagem dele virar um CA embaixo é que ele vai criar o ROA e aí ele vai fazer o prefixo do tamanho que ele quer, do tamanho do anúncio que ele quer. Então ficaria ali melhor para ele, porque você dá flexibilidade para ele. Senão você teria que criar o ROA, passar lá no ASN dele e colocar o range mais ou menos do que ele estava esperando. Mas é possível sim. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Pode liberar. Mais alguma dúvida? Então, vamos fazer o intervalo aí para o café, para vocês... A gente, né, na verdade, dar uma acordada aqui. É que eu tô acordado porque tem uma luz grande aqui em mim, mas imagina para vocês aí, que tá escuro. Vamos tomar um cafezinho e aí, depois do café, a gente faz aí a configuração do Routinator com um Juniper, de exemplo. Isso, a gente volta em 30 minutos.